Existe uma voz dentro da sua cabeça que ninguém vê, mas todos escutam. Ela comenta tudo, avalia tudo, condena e aconselha, muitas vezes sem pedir licença. Essa voz se apresenta com diversos disfarces: prudência, realismo, autocrítica, cuidado. No começo parece até amiga. Lembra de evitar riscos que poderiam causar dor, quer proteger você. Mas, com o tempo, quando essa voz assume a rédea das decisões, ela se transforma no pior inimigo. Diminui sonhos, minimiza ações, amplia erros e esquece conquistas. O que o torna tão perigoso é que suas razões soam plausíveis. Diz que está fazendo análise, que quer evitar sofrimento desnecessário, que protege sua imagem. Só que essa proteção se converte em estagnação. Cada oportunidade que você deixa passar por medo, cada depois eu faço que repete em voz baixa, é uma pequena concessão ao inimigo interior. Ele não precisa de grandes traições, prefere minar esperanças gota a gota, até que você aceite um tamanho de vida menor do que o que poderia criar. A cura para essa voz começa com reconhecimento. Escute sem julgar. Identifique os padrões e anote quando ela fala. Torne visível o invisível. Ao transformar esses murmúrios em palavras no papel, você diminui o poder que eles exercem. A partir daí, é possível começar a contestar, com dados, provas, pequenas ações, as previsões negativas que ela faz. Coloca nos comentários qual foi a última vez que você calou essa voz e agiu apesar dela. Desculpas são a linguagem favorita do inimigo interno. Elas chegam suaves, convincentes e se vestem de racionais. Não tenho tempo. Um dia começo. Não é o momento certo. Cada desculpa é uma porta que se fecha devagar e silenciosamente. Por fora tudo parece em ordem. Por dentro, o movimento cessa. O perigo é que as desculpas pareçam verdadeiras e por isso permanecem. Quando você repete, amanhã eu começo, você está alimentando um hábito que, com o tempo, vira identidade. Sou aquele que sempre adia. A superação passa por desmontar a desculpa em pedaços mínimos. Toda justificativa cabe numa questão simples: qual o menor passo que me aproxima daquilo que eu quero? Se a resposta for 1 minuto ou uma ligação, faça. A mudança real vem da soma de microações. Uma mensagem, 10 minutos de estudo, 6 repetições a mais. Outra estratégia poderosa é tornar público. Conte a alguém, coloque um compromisso no calendário, crie freios e alavancas. O inimigo interno odeia a exposição. Ao colocar uma meta no mundo, você cria fricção contra a tendência de parar. Não se trata de negar dificuldades reais, mas de impedir que elas virem desculpa permanente. A autossabotagem é o truque mais sutil do inimigo interior. Ela parece proteger, mas na verdade arruína. Você, muitas vezes, prefere o caminho que evita o risco maior e então se convence de que isso é prudência. Apaga ideias antes de testá-las. Diminui expectativas para não lidar com a frustração. Interrompe oportunidades por medo de falhar. Isso vira padrão. Cada vez que você recua, o cérebro registra a segurança momentânea e reforça o comportamento. Reconhecer que você mesmo monta as barreiras é libertador, porque abre espaço para a intervenção. Só um detalhe importante: eu consegui acesso a um material exclusivo que pode te ajudar muito nisso aqui que estamos falando. Não sei até quando vai estar disponível, então corre e dá uma olhada no link da descrição e no comentário fixado. A intervenção começa pela compaixão. Não se encha de culpa. A autossabotagem é normalmente estratégia adaptativa que já cumpriu alguma função no passado. E depois disso, adote táticas práticas. Documente o comportamento quando acontece, em que contexto. Estabeleça pequenos experimentos. Faça o oposto por um dia e envolva
um parceiro de responsabilidade. Celebrar mini vitórias é essencial. Recompensa o corpo e a mente por ter escolhido o risco produtivo em vez da inércia. Quando a autossabotagem surgir, observe que necessidade ela tenta atender. Se estiver enfrentando a ansiedade, trabalhe respiração e ação imediata. Se for perfeccionismo, force entregas imperfeitas e aprenda. O medo é um instrumento poderoso nas mãos do inimigo interno. Ele tem a habilidade de multiplicar riscos e transformar simples incertezas em cenários apocalípticos. Mas precisamos separar duas verdades. O medo pode ser um sinal útil, um alarme que aponta perigo real. E pode ser também uma força paralisante que te impede de agir mesmo quando o risco é administrável. A pergunta transformadora é: esse medo me protege ou me limita? Quando o fim da pergunta é proteção, reconheça, planeje a mitigação e avance com cautela. Quando o medo é limitante, o desafie com informações, testes e pequenas exposições. Coloque um nome ao medo. Ao dar um nome, você tira parte do seu caráter monstruoso. Em seguida, quebre-o em partes menores. Qual o pior cenário plausível? E qual a probabilidade real e a capacidade que você teria de lidar com ele? A matemática do medo raramente é tão devastadora quanto a narrativa. Crie um plano de ação composto por microgestos. Um telefonema, um esboço, um teste de 2 horas. O acúmulo desses movimentos reduz a potência do medo como governante. Comente aqui. Qual medo pequeno você enfrenta hoje com um passo simples? Conformismo veste a roupa do conforto e tem cheiro de normalidade. Ele oferece segurança, rotinas previsíveis e a falsa ideia de que o essencial já foi conquistado. O inimigo interno ganha terreno quando há pouca pressão externa, quando o ambiente valida a estagnação e quando a desculpa do já está bom se naturaliza. A consequência é traiçoeira. Com o tempo, pequenas concessões transformam sonhos em memórias e potencial em arrependimento. Quebrar essa armadilha começa com uma pergunta incômoda: se eu não morresse amanhã, o que eu mudaria hoje? A resposta revela desejos genuínos e expõe pequenas ações que você vinha evitando. Outra estratégia é resgatar a curiosidade infantil. Quais eram os seus sonhos aos 10, 15, 20 anos? Quais atividades te faziam perder a noção do tempo? Reconectar-se com esses pontos desperta a energia para agir. Proceda então com passos possíveis. Reescreva metas em termos mensuráveis. Comprometa-se publicamente e crie sinais de desconforto planejado. Um cronômetro que lembra quando ficar 30 minutos a mais estudando, por exemplo. Ao transformar conforto em projeto, você substitui conformismo por disciplina criativa. O que você ouve quando está sozinho em pensamento determina a sua trajetória. O diálogo interno é a trilha sonora da sua vida. Repete crenças, modela emoções, define reações. Se essa trilha é crítica e derrotista, as ações serão tímidas. Se é orientadora e firme, as decisões ganham força. Treinar o diálogo interno não é polir mentiras, mas reprogramar a linguagem para refletir realidade e potencial. Comece por observação. Durante 3 dias, anote automaticamente as frases negativas que aparecem. Em seguida, as desafie com evidências concretas, provas do contrário, e reformule em instruções acionáveis. Em vez de "eu não consigo", troque por "vou tentar por 30 minutos e avaliar". A repetição consciente dessas frases forma novos hábitos neurais. Ferramentas práticas ajudam. Lembretes escritos no espelho, gravações de afirmações realistas e companhias que reforcem versões melhores de você. O objetivo não é elidir dificuldades, mas dar a si mesmo orientações que conduzam à prática e à experimentação.
O reflexo no espelho carrega muito mais do que traços físicos. Leva também camadas de histórias familiares, rótulos sociais e conversas antigas que você repete. Muitas das vezes, o inimigo interno se alimenta dessas narrativas herdadas. Na minha família, ninguém teve sucesso. Eu sempre fui assim. Essas crenças funcionam como lentes que distorcem realidade e limitam escolhas. Para transformar o reflexo, pratique a observação compassiva. Ao se olhar, reconheça 3 elementos factuais e um desejo que pulsa dentro de você. Os elementos factuais, como trabalho por tantas horas por dia ou conseguir terminar um curso, criam base para a autovalidação. O desejo serve como bússola. Lembra o que você quer construir. Desafie o script herdado com exemplos concretos. Busque representações de pessoas que vieram de contextos parecidos e transformaram suas trajetórias. Aprender com trajetórias reais amplia a imaginação prática. Por fim, escreva a página futura. Descreva em detalhe como você quer ser visto. Não em termos de aparência, mas de hábitos e valores. A repetição dessa prática muda lentamente o reflexo interno e externo. Comente aqui. Que história você decide reescrever hoje? Grandes viradas raramente vêm de saltos repentinos. Surgem da soma diária de pequenas escolhas. O inimigo interno tenta nos convencer de que só grandes gestos valem a pena. E por isso desestimula o início. Afinal, por que começar algo que parece não render imediatamente? A resposta está na consistência. 10 minutos por dia compõem horas por mês. E horas por mês viram competência. A transformação prática é construir sistemas que reduzem a necessidade de vontade a cada decisão. Rotinas matinais, blocos de trabalho sem interrupção, metas mínimas diárias. Ao tratar a disciplina como uma infraestrutura e não como um desafio heróico, você reduz o atrito mental. Outra técnica é a regra dos 2 minutos. Qualquer ação que possa ser iniciada em 2 minutos tem prioridade para começar. O começo é o principal problema. O ímpeto mantém. E celebre as microvitórias. Elas geram dopamina e tornam o processo sustentável. Pequenas decisões bem orquestradas mudam trajetórias mais que explosões isoladas de motivação. Lutar contra o inimigo interno em isolamento é possível, mas tortuoso. Trazer aliados acelera a mudança. Mentores que já trilharam caminhos, parceiros de responsabilidade que cobram com carinho, terapeutas que mapeiam padrões e amigos que celebram progressos. Responsabilidade externa cria fricção contra a procrastinação e dá peso às promessas que você faz a si mesmo. Estruture compromissos públicos, mesmo pequenos. Uma publicação semanal sobre seu progresso. Uma mensagem diária para um parceiro que cheque se você fez a tarefa. Um grupo de estudo que se reúne por 30 minutos. Além disso, crie ritmos de revisão. Toda semana avalie ganhos, erros e aprendizados. Todo mês, ajuste metas. Essas práticas transformam intencionalidade em sistema. Lembre-se, líderes não são solitários. Sabem escolher quem os empurra para frente. E quando cair, peça ajuda. Pedir não é fraqueza, é estratégia. Ao final dessa jornada, a descoberta central é simples. Dentro de você mora tanto o inimigo quanto o herói. Ambos falam. Ambos têm poder. A diferença decisiva é quem você decide ouvir e treinar. Liderar a própria mente é um hábito que se constrói. Reconhecimento das vozes, estratégias práticas, microações diárias, alianças que sustentam e rituais que alinham intenção e execução. Não espere eliminar todas as vozes negativas. Aprenda a transformar as vozes em sensores, avisos que ajudam na leitura de riscos, não ordens que paralisam.
Cada dia em que você escolhe agir, mesmo com medo, amplia a credibilidade interna. A confiança é construída com provas, não com promessas. Celebre erros como feedback e vitórias como combustível. Mantenha compaixão quando recuar e disciplina quando avançar. O inimigo interior existirá enquanto houver consciência, mas você pode governá-lo. Seja o responsável pela sua narrativa. Curta e compartilhe essa mensagem com seus amigos para que possamos impactar o máximo de pessoas. Comente aqui qual frase o herói dentro de você diria neste momento.